Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre desvio padrão e erro padrão. Mais especificamente, meu objetivo é responder a seguinte pergunta: qual é a diferença entre desvio padrão e erro padrão? Dois conceitos próximos, até com um nome parecido, e que são fontes de confusão em alguns momentos. Mas antes de assistir a esse vídeo, recomendo que você assista a um vídeo anterior em que eu diferenciei amostra e distribuição amostral, porque nesse vídeo eu vou assumir que você já sabe o que é a distribuição amostral e vai aparecer o link no card apontando para este vídeo que eu recomendo. Vou continuar utilizando o mesmo exemplo do vídeo anterior, que eu espero que você tenha assistido, que é da cidade de Springfield, cidade fictícia ali dos Simpsons, em que supostamente eu mensurei a altura de todos os habitantes da cidade, e esse é o gráfico que mostra a frequência das diferentes alturas. A cidade de Springfield, aqui na minha estimativa, tem 50 mil habitantes, com média de 150 centímetros, a altura está em centímetros, e o desvio padrão dessa população é de 15 centímetros. Bom, suponho que eu tenha agora, um pesquisador tenha coletado dados com 5 moradores de Springfield. Então eu sei aqui, né, que a média populacional é 150, o desvio padrão é 15, mas esse pesquisador não sabe. Então ele está tentando descobrir isso. Ele coletou dados com 5 pessoas, né, pegou 5 pessoas aleatoriamente, mediu a altura. Os valores das alturas que ele obteve em centímetros são esses aqui: 144, 141, 33, 32 e 68. Posso calcular a média dessas alturas, né? Média dado por essa fórmula, né? Então, basicamente, eu vou somar todos os valores, né? Então, eu vou somar esses 5 valores e vou dividir pelo número de valores. 1, 2, 3, 4, 5. É basicamente o que eu fiz aqui, né? E, basicamente, a média dessa distribuição é 143,60, ok? Bom, posso calcular o desvio padrão, né? Começar calculando o desvio padrão e depois eu vou explicar o que é. Minha abordagem vai ser um pouco diferente e só nesse começo eu vou falar de fórmula, depois eu vou abandonar as fórmulas. Então aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Agora eu já tenho a média, eu acabei de calcular a média ali. Agora eu vou pegar, cada um dos valores, um por vez, vou pegar 144, vou pôr aqui, vou subtrair da média e vou elevar ao quadrado para tirar o sinal negativo, né, caso ocorra. Porque os valores abaixo da média vão ter sinais negativos, mas quando eu calcular ao quadrado, todos vão ficar com valores positivos. Vou somar todos esses quadrados, que seria basicamente um somatório dos quadrados dos resíduos. Aí eu vou dividir por n-1, né? E finalmente eu vou tirar a raiz quadrada. Okay? E essa é a fórmula do desvio padrão. Fiz aqui só um pedaço, então peguei o primeiro valor, 144, subtraí da média, né? Isso aqui vai dar 0,4, vou levar ao quadrado. Vai dar 0,16. Aqui mesma coisa, vou fazer isso para cada um dos valores, né? Coloquei as reticências aqui até o último valor, em que eu vou fazer 168 menos a média elevado ao quadrado, depois divido por 5 menos 1 e tiro a raiz quadrada. Meu desvio padrão foi aqui 14,57. Ok? Bom, agora eu vou calcular o erro padrão. O erro padrão, ele vai pegar a fórmula do desvio padrão. Então ele utiliza a fórmula do desvio padrão e divide isso pela raiz quadrada do tamanho amostral. Aqui é o n mesmo, não é o n-1. Então basicamente pego o valor anterior do desvio padrão, tiro a raiz quadrada e chego ao erro padrão. Ok, então calculei, já mostrei que o erro padrão e o desvio padrão não são a mesma coisa em termos matemáticos, até porque o erro padrão é calculado com base no desvio padrão. Bom, vamos pensar o seguinte, no meu exemplo anterior eu coletei dados com 5 pessoas. Agora vamos supor que eu faço o seguinte, um pesquisador vai lá, coleta dados com 5 pessoas, e aí tem um gráfico aqui da amostra dele, 5 pessoas. E aí eu coloco aqui qual foi a média de altura, o desvio padrão, o erro padrão, ou seja, eu pluguei as 3 fórmulas que eu mostrei anteriormente e tem agora os valores aqui, de média, desvio padrão e erro padrão. Lembrando que na população a média é 150 e o desvio padrão é 15, ok? Agora um outro pesquisador, ele tinha mais recursos, ele não coletou dados só com 5 pessoas, ele coletou com 50. Então essa é a distribuição dele, né? Vê que ela já é bem diferente da outra. Ele tem uma média aqui agora de 148,76, um desvio padrão de 15,89. Então note que as médias, parece que elas tendem a se aproximar mais da média populacional, que é 150.
O desvio padrão parece que se aproxima também, em algum nível ali do desvio padrão populacional, que é 15. O erro padrão diminuiu. Será que isso vai continuar acontecendo? E se um outro pesquisador coletasse dados não com 50, mas com 500 pessoas? Note que a minha distribuição está ficando cada vez mais normal, né, com a cara de uma distribuição normal. O valor aqui parece que se aproximou mais da média de 150, ou seja, da média populacional. O desvio padrão também está próximo da média populacional e o erro padrão segue diminuindo. Agora eu vou coletar com 5.000 participantes, ou seja, com 10% da população de Springfield. Vou coletar a altura dessas pessoas. Coletei os dados e aí eu tenho aqui agora uma distribuição ainda mais normal. E olha lá o valor se aproximando de 150, se aproximando de 15, né, dos valores populacionais, e o erro padrão diminuindo ainda mais. E agora eu coletei com 50.000, ou seja, eu basicamente coletei dados com toda a população. Ok? E agora eu tenho aqui que a média é exatamente 150, o desvio padrão é exatamente 15 e o erro padrão é exatamente 0. Então a gente percebe que com a média e com o desvio padrão, o que vai acontecendo é que na medida que o valor do tamanho amostral aumenta, há uma tendência, é uma tendência isso, tá? Isso não é uma verdade absoluta, mas há uma tendência aos valores convergirem para os valores populacionais ali, ó, o valor da média populacional que era 15, da desvio padrão populacional que era 15. E aparentemente, por enquanto, parece que é uma conclusão provisória, o erro padrão, na medida em que o tamanho da amostra aumenta, ele tende a zero, ele tende a diminuir e chega exatamente a zero quando o tamanho populacional, o tamanho da amostra é exatamente igual à população. Okay? Agora, esse é um ponto que mais do que nunca eu recomendo que você assista ao vídeo anterior, se você não assistiu. Note que agora o que eu tenho aqui é a média amostral da altura. Então o que eu estou assumindo agora? Cada um desses casos aqui é uma amostra diferente, de tamanho diferente. Agora o que eu quero que você imagine, caso você não tenha assistido ao vídeo anterior ainda, imagina que eu peguei uma amostra de 5 participantes, calculei a média e guardei essa média. Aí depois eu peguei uma outra amostra de 5 participantes, calculei a média e guardei a média. Eu faço isso muitas vezes, mas muitas vezes, tipo 5.000 vezes, e guardo todas essas médias. O que eu vou fazer aqui é plotar o gráfico das médias das 5.000 distribuições, ok? De tamanho 5. Depois aqui vão aparecer mais outros gráficos que vai ser a mesma coisa, mas com 5.000 amostras, em que eu vou calcular a média com amostras de tamanho 50 e vou guardar só a média. Vou pegar outra amostra, e cada vez que eu pego a amostra eu devolvo os participantes, porque você pode estar se perguntando aqui, mas como que você vai pegar 5.000 amostras de 5.000 pessoas se só tem 50.000 na população? É porque depois que eu peguei uma amostra, essa amostra é devolvida para a população, tá? Então, pessoas que participaram de uma amostra podem participar de novo. Pegando como meu exemplo aí Springfield, pode ser que o Homer Simpson participe de uma amostra, de um estudo, aí no outro ele não participa, mas no outro ele participa, porque isso é tudo no nível ideal, tá? Aqui eu simulei os dados, mas na prática, evidentemente, ninguém faz isso cotidianamente. Então eu vou fazer isso, então eu vou ter depois, aqui eu tenho 5 distribuições das minhas amostras de tamanhos diferentes, aumentando aí de 10 em 10, né? Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. E aqui eu vou ter as 5 distribuições amostrais, que é basicamente a distribuição da minha estatística de interesse, que nesse caso é a média das amostras. Então, note que aqui a distribuição amostral ela é normal, aqui ela também é normal, aqui ela também é normal, mas note que cada vez mais, isso daqui tá rosinha também, igual aqui, gente, só que tá tão fininho, mas tão fininho que só aparecem as linhas, não aparecem o rosinho, né? Depois ela fica mais estreita ainda com 5.000 e quando chega lá no 50.000 ela vira um palito, né? O que isso significa? Isso significa que na medida em que o meu N aumenta, esse é um ponto importante, à medida que o meu N aumenta, eu vou ter um valor de média. E esse valor de média de amostra para amostra do mesmo tamanho, tá? Isso vale para o mesmo tamanho. Elas vão variar menos. Ó, uma coisa interessante de notar aqui é que elas estão vindo um pouco abaixo de 130 centímetros de média, quando a média foi muito baixa. Por um azar ali eu peguei 5 pessoas mais baixas, mais baixinhas e deu uma média baixa da amostra.
e algumas amostras que teve uma média de altura muito alta. Mas a maioria ficou em torno da média populacional, que é 150 mesmo, né? Então, em todos os casos, a média parece que ela vai ficando ao redor de 150, que é a média populacional. Mas essa distribuição amostral, ela é mais variável, né? Então, ela vai de 120 e poucos a 170, aqui já fica entre 140 e 160, aqui fica entre 148 e 152, aparentemente. Aqui fica mais estreito aqui parece que fica 150 sempre. Por quê? Porque eu estou pegando 5.000 vezes a população inteira e medindo a altura. Então sempre vai dar o mesmo valor, né? Considerando que ninguém morre, ninguém nasce, que a altura é a mesma, que não tem erro de medida, evidentemente. Que eu estou medindo certinho todas as vezes, vai dar a mesma altura, né? Então, parece que isso daqui ajuda a explicar um pouco por que esse valor aqui do erro padrão está diminuindo, né? Só que o erro padrão a gente não vê aqui, né? Isso é importante. Nesses gráficos, apesar de eu estar dando o erro padrão aqui, o erro padrão que está diminuindo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, ele é visível aqui. O erro padrão, ele vai ser, daqui a pouco eu vou qualificar um pouco melhor isso, mas o erro padrão é um tipo especial de desvio padrão, é um tipo particular de desvio padrão, mas ele não é um desvio padrão da amostra, ele é o desvio padrão da distribuição amostral. Então pode ser o desvio padrão da distribuição amostral de médias amostrais, pode ser o desvio padrão da distribuição de amostral de correlações, pode ser o desvio padrão da distribuição de desvios padrões amostrais, pode ser o desvio padrão da distribuição de coeficientes de regressão linear das amostras, enfim. É isso aqui que vai ficando cada vez mais apertadinho, assim, menos variável, né? E é isso que o erro padrão estima, por isso que ele vai diminuindo aqui. Então isso mostra graficamente o que acontece. Eu estou focando aqui em mostrar visualmente o que acontece sem apresentar uma definição conceitual, né? A ideia é essa mesmo. Agora eu quero mostrar alguns gráficos para a gente entender algumas coisas aqui. Bom, agora vou fazer o seguinte. Suponha que um pesquisador coletou dados com 5 pessoas. Um outro pesquisador coletou com 10 pessoas, um outro com 15, o outro com 20, até que um coletou com 5.000. Esse gráfico aqui mostra qual é a média obtida em diferentes amostragens, a depender do tamanho da amostra. Esse gráfico mostra uma coisa muito interessante. Nas primeiras amostras, quando o meu N é bem pequenininho, tem uma grande variabilidade aqui. Então tem um estudo que estimou a média de altura da população de Springfield, né? A média da amostra. Se eu utilizar a média da amostra para estimar a média da população. A média da amostra foi ali de 138 e alguns foi de 153, mais ou menos. Então aqui ele é muito variável. Na medida em que eu vou andando para a direita, ou seja, na medida em que o meu tamanho amostral vai aumentando, perceba que ele vai tendo menos ruído aqui, vai ficando cada vez menos variável, tá? E aqui ele está exatamente em 150, que é o valor da média populacional. O que esse gráfico representa? Ele representa um conceito de matemática, que é o conceito de limite, né, do cálculo 1, que é basicamente, na medida, eu vou falar aqui de uma maneira bem simples, mas na medida em que o tamanho amostral aumenta arbitrariamente em direção ao infinito, é porque aqui a gente não está trabalhando com o infinito, né, como conceito, mas tudo bem. Na medida em que o N, o tamanho amostral, aumenta arbitrariamente, o valor da média amostral tende a se aproximar do valor da média populacional. Ok? Isso é uma coisa muito importante que está relacionada com lei dos grandes números, por exemplo. Então, é isso que acontece. Esse é o comportamento da média em função do tamanho amostral. E é por isso que amostras maiores tendem a ser melhor em pesquisas. Porque quando você tem uma amostra maior, a sua estatística de interesse, isso aconteceria com outras estatísticas também, por exemplo, coeficiente de correlação, de regressão, quando você vai aumentando muito o N, vai chegando um ponto que, eu conduzi um estudo com 30.000 pessoas, e se eu tivesse conduzido um outro estudo, igualzinho, só que talvez tivesse pegado pessoas diferentes, não as mesmas 30.000, muito possivelmente o resultado não seria muito diferente.
Porque eu olhei um N tão grande, que eu estou começando a tender para o valor verdadeiro da população. E isso é muito legal, né? Bom, vamos ver mais gráficos, que aqui a gente vai fazer uma diferenciação importante. Bom, eu disse que o desvio padrão da população era 15, né? Nota aqui que o comportamento desse gráfico é muito parecido com desse daqui. A diferença é que ele está mais apertadinho aqui. Mas ele vai de 0, na verdade de 1, né, ou 10 mais ou menos, até os 50 mil, que é o tamanho da população. Na medida em que o tamanho amostral aumenta, o desvio padrão não diminui. O desvio padrão tende a se aproximar do valor do desvio padrão populacional. O que diminui é a variabilidade dos desvios padrões de estudo para estudo. Ok? Então, quando a gente tem esse gráfico aqui, que ele está muito agitado aqui e depois vai diminuindo, o que a gente está vendo é que não tem uma relação entre tamanho da amostra e o desvio padrão. O que a gente está vendo é que, na medida em que o tamanho amostral aumenta arbitrariamente em direção ao infinito, o desvio padrão da amostra tende a um valor específico, que nesse caso é 15, que é o valor do desvio padrão populacional. Será que acontece a mesma coisa no caso do erro padrão? Tenta pensar um pouquinho antes de eu mostrar o gráfico. Se você lembra dos gráficos anteriores que eu mostrei com os histogramas, você vai ter respondido que não. A relação do erro padrão com o N vai ser diferente. Bom, gente, antes de eu mostrar a resposta, só acabei vendo que eu esqueci de mostrar isso daqui. Esse outro gráfico que está relacionado a isso daqui é o gráfico anterior que eu tinha mostrado, né? Que é o gráfico das amostras, né? Então, na medida em que o tamanho das amostras está aumentando, a variabilidade, esse daqui é a amostra, tá? Esse aqui não é distribuição amostral. Uma amostrinha, uma outra. Aqui eu tenho dados, né, observações, não são estatísticas. A quantidade de variabilidade em relação à média é, em média, a mesma, não está mudando. O que vai mudar é que essa variabilidade cada vez mais vai se aproximar do 15, que vai ficar variando menos, tá? Na medida em que eu aumento arbitrariamente o meu tamanho. Agora sim, vamos à resposta da pergunta. Se você lembra do outro gráfico que vai aparecer aqui embaixo daqui a pouco, pequenininho, o gráfico em que no eixo X eu não tinha mais altura, mas sim médias amostrais das alturas, você vai ter respondido a minha pergunta de forma negativa. A relação não vai ser igual aqui. A relação é aproximadamente essa daqui. A relação entre o erro padrão em função do tamanho amostral. Bom, você vai lembrar que na fórmula do erro padrão eu tenho o quê? O desvio padrão dividido pela raiz quadrada do N, certo? Como eu estou dividindo pela raiz quadrada, significa que quanto maior for o meu N, maior vai ser o denominador da fórmula do erro padrão. Então, quanto mais o N se aproxima, tende a infinito, o erro padrão ele tende a zero, tá? Então, agora o erro padrão ele diminui. Ele vai diminuir tendendo assintoticamente ali na direção de zero ou chegando a zero se minha população for finita. Nesse caso aqui ele chega a exatamente zero porque minha população é finita, né? Eu tenho 50 mil pessoas na minha população. Bom, isso é ilustrado por esses gráficos aqui. Aqui ó, eu tenho médias amostrais das alturas. Então cada barrinha aqui é uma amostra diferente de tamanho 5. Tenho 5 mil delas aqui. Aqui cada barrinha é uma amostra diferente de tamanho 50, tenho 5 mil delas aqui, e para cada um dos casos. Na medida em que o tamanho amostral está aumentando, isso daqui está ficando mais apertadinho aqui, né? Está ficando mais aglutinado ao redor de 150. O que isso significa? Significa que o que a gente chama de random sampling, né? Variação do erro, variação amostral, está diminuindo, ou seja, quando você coleta dados com muita gente, a tendência é que um resultado, que é o resultado de um estudo que você observou, não venha a ser muito diferente do que o resultado dos outros estudos que você não observou. E isso é muito importante que eu estou falando. Pode parecer um pouco confuso, mas é o seguinte. Quando a gente conduz pesquisa, o que a gente tem? A gente tem um gráfico desses 5 aqui, né? Se eu coletar, muito provavelmente ou o primeiro ou o segundo, né? Ou se a gente der muita sorte, talvez o terceiro, né? Se tiver dinheiro, tempo, recursos, coleta dados com 500 pessoas. Você tem um gráfico, que são as suas observações, a sua amostra.
No entanto, quando eu pego a média desse gráfico, essa média, vou pegar o caso aqui do n igual a 5. A média desse gráfico é um pontinho nesse gráfico aqui. Então, essa média aqui vira um pontinho aqui. A grande dúvida, a angústia do pesquisador quantitativo é, mas será que o meu pontinho está próximo do meio? Ou será que eu sou um outlier aqui, ou sou um pontinho muito extremo negativo ou muito extremo positivo? A grande verdade é que com um estudo a gente não consegue saber em qual lugar que a gente está dessa distribuição. Essa é uma grande angústia. E aí o bom, por que é tão bom a gente ter um tamanho amostral grande? Porque quando eu tenho um tamanho amostral grande, igual esse daqui, não tem muita distância entre o meio da distribuição e as pontas. Aqui tem, ó. Aqui o centro é 150, está bem pequenininho, mas as pontas são ali 130, 128, 170. Então, é muito diferente você dizer que a média de altura da população é 150 ou 170. Ok? Então, quando eu aumento arbitrariamente o tamanho amostral, o efeito disso é que o resultado do estudo que eu observei muito provavelmente será pouco distinto do resultado dos infinitos estudos que eu nem conduzi, mas que eu poderia ter conduzido e observado valores diferentes, né? Que é o cenário que a gente quer. O cenário ideal para a gente é esse aqui de 5 mil, de 50 mil, né? Pouquinha variação, ok? Uma outra coisa que é interessante falar, não é o assunto principal desse vídeo, mas é a questão que eu falei que a fórmula do desvio padrão é uma fórmula que envolve denominador n-1, que é essa equação aqui, né? Que é o somatório dos desvios quadráticos dos scores em relação à média, dividido por n-1, com a raiz quadrada, porque como está tudo ao quadrado, você tira a raiz quadrada para voltar à fórmula para a unidade de medida original, ali, que é centímetros e não centímetros quadrados. Ao utilizar o n-1, a gente está fazendo um negócio que é chamado de correção de Bessel, né? Porque a fórmula original seria essa daqui, sem o n-1. E aí o que é interessante, o que eu fiz aqui? Esse aqui é um exemplo um pouquinho diferente, tá? Esse gráfico aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui, na verdade, eu peguei uma população cuja média é 0, os scores, e o desvio padrão verdadeiro da população é 1, ok? E aí o que eu fiz? Eu coletei diferentes amostras, né? Diferentes amostras de diferentes tamanhos, e para cada amostra eu apliquei essa fórmula ou essa fórmula, a fórmula do denominador n-1, que é com a correção de Bessel, ou a com o denominador n, né, que é a que a gente não usa geralmente, né? E o que a gente percebe aqui? O gráfico aqui no eixo y vai de mais ou menos 0,92 a 1, ok? A gente percebe que com o denominador n, né, essa fórmula aqui, ela subestima a variabilidade da população, ou seja, é um estimador viesado, ele tem um viés e é um viés para baixo. Ou seja, ele tende a dizer, se eu aplicar essa fórmula, que a variabilidade, se eu utilizar o desvio padrão amostral como um proxy do desvio padrão populacional, eu provavelmente vou assumir que tem menos variabilidade na população do que de fato tem. Tá? Isso ocorre porque se a gente pensar a distribuição ali do formatinho do sino, né? Bom, se eu pegar um valor qualquer ali, é muito provável que eu pegue mais valores no meio do que nas pontas, e as pontas elas ficam subrepresentadas. E como as pontas ficam subrepresentadas, pode ser que na minha amostra não tenha ninguém das pontas. E não tendo ninguém nas pontas, a implicação disso é que eu vou achar que eu tenho menos variabilidade do que eu realmente tenho. Então, o interessante disso é que a fórmula com n sempre vai ter mais viés do que a sem com n-1, né? E esse viés é maior com amostras menores. Então, note que a distância aqui é grande, mas já é menor, e na medida em que eu vou aumentando arbitrariamente o meu tamanho amostral, os dois valores vão tendendo um ao outro. Por quê? Porque aí é fácil de entender também. Se eu tenho 5 participantes na minha pesquisa, aqui eu vou dividir por 4, e aqui eu vou dividir por 5. Dividir por 4 e dividir por 5 não é tão diferente. Aliás, desculpa, dividir por 4 e dividir por 5 é bem diferente um do outro, né? Dependendo do valor que eu tenho no numerador aqui.
dá uma diferença grande até, né? Você tem 20 reais, você vai dividir por 4 pessoas, cada pessoa recebe 5, você vai dividir por 5 pessoas, cada pessoa recebe 4, dá diferença de R$1, não é pouca coisa. Agora, se aqui eu tenho, se o meu N é 1000, aqui eu vou dividir por 1000 e aqui eu vou dividir por 999, dividir por 1000 e dividir por 999 dá muito pouco. Se você tem 20 reais no meu exemplo, vai dividir por 1000, vai dividir por 999, vai dar quase nada nos dois casos. Tanto é que o viés aqui ele vai diminuindo. Então, na medida em que o tamanho amostral aumenta, os dois valores tendem ali a 1, mas sempre com a fórmula do denominador n-1 sendo um pouco melhor, com a correção de Bessel, que é o que a gente fala que essa fórmula é viesada para o desvio padrão populacional, para estimar, é um estimador viesado, e essa fórmula é um estimador que geralmente é chamado de enviesado, tá? E aí já foge um pouco dos meus conhecimentos matemáticos, mas eu entendo que ela não é enviesada, porque ela erra um pouco também, mas ela tem menos viés. Essa é a minha compreensão. Me desculpe os matemáticos se eu estiver errado. E geralmente a gente fala que esse é o estimador enviesado do desvio padrão, e esse, para um outro contexto, é chamado de estimador da máxima verossimilhança, tá? Mas não é objetivo nosso falar sobre isso aqui. Bom, então para finalizar, vamos às definições, né, que eu acho que são importantes também, que eu ignorei até aqui. Deixei para o final, para que você amarre com tudo que você viu, com os gráficos, para entender. O desvio padrão é uma medida padronizada no sentido de que eu padronizo em relação a uma diferença da média. Então, é uma medida padronizada que estima o quanto os dados se desviam da média em média. Né? Por quê? Porque para cada caso eu calculo, esse daqui está a uma distância da média, esse outro está a outra distância da média. E ele fornece uma estimativa da precisão da amostra. Então, pegando aqui para fechar os nossos últimos exemplos nessa conclusão. Eu tenho aqui nos eixos X participantes, então eu tenho 2 amostrinhas com 5 participantes. 5 pessoas que eu sigo no Instagram, tá? Sorteei 5 pessoas, 5 nomes, e fui lá e chequei o número de seguidores que essas pessoas têm. Vamos supor que eu sigo no Instagram 100 pessoas. Se eu sigo 100 pessoas no Instagram, essa é minha população, tá? 100 pessoas é minha população. Essa população tem uma média de seguidores, né? Agora, essa amostra minha que eu tirei, ela deu uma média de 300 seguidores, ou seja, os meus seguidores, com base nessa amostra, eu diria que eles têm em média 300 seguidores, né? E nessa amostra também, tá? Só que nessa amostra, perceba que cada pontinho azul, né, de 5 participantes, eles estão menos distantes da linha aqui da reta horizontal, paralela ao eixo X, querendo dizer que esses participantes aqui estão mais próximos aqui dessa média do que esses participantes dessa média. Ou seja, aqui eu teria menor precisão. Menor precisão significa o quê? Maior desvio padrão, tá? Então, quanto maior o desvio padrão, menor é minha precisão. Por quê? Porque, em média, os dados se desviam dessa média aqui mais, né? Estão mais distantes. Então, o desvio padrão é uma medida de distância, de precisão. Dito de outra forma, eu dizer, com base nessa amostra, que a média de seguidores da amostra é 300, esse 300 ele representa bem esse cara aqui, porque ele tem exatamente 300 seguidores. Agora esse cara aqui tem 100, esse aqui tem 500, olha, ele superestimou, o valor da média superestima o valor aqui desse caso em 200 seguidores. E subestima o desse em 200 também. Agora nesse caso aqui, ó, note que os eixos eles estão iguais, então aqui ele vai de 100 a 500, aqui vai de 100 a 500. Aqui eu não erro nada, aqui eu erro um pouquinho, mas aqui os erros são menores. Então, como a minha média é mais precisa para descrever todo mundo, o desvio padrão é menor nesse caso. Okay? Então, uma medida da precisão da amostra. O erro padrão é uma medida que estima o quanto uma estatística amostral, não necessariamente a média. O desvio padrão ele diz algo sobre a média, precisão da média da amostra. O erro padrão é o quanto uma estatística amostral se desvia do parâmetro populacional. Né? Então, enquanto no desvio padrão eu tinha uma comparação dos participantes
com a média da amostra, aqui eu vou ter amostras. Então, o que eu tenho agora no eixo X são amostras, tá? E o que eu tenho aqui no eixo Y é a média da estatística das várias amostras, ok? Então, o que eu estou assumindo aqui agora? Eu estou assumindo que eu coletei várias amostras, não coletei só uma só. Então, eu coletei uma amostra ali com 5 pessoas e deu essa média. Depois, com outras 5 pessoas, deu essa média. Com outras 5 pessoas, deu essa média. Então, eu vou tendo várias médiazinhas aqui. E aqui, mesma coisa. Coletando com várias pessoas, uma média. Tá? Que provavelmente coletei com mais pessoas, né? Coletei não com 5, coletei, sei lá, com 10, com 15. Mesma coisa. Esse gráfico é muito parecido com o anterior, porque, na verdade, eu usei o mesmo gráfico. Conceitualmente, só mudei os rótulos. E o erro padrão, ele fornece uma medida da acurácia da amostra, mas da estatística da amostra para capturar o parâmetro populacional. Ou seja, quando eu calculo o erro padrão dessa amostra, eu estou calculando o quão provavelmente essa média é acurada para descrever a média da população. Ou quão acurada essa correlação entre duas variáveis x e y é acurada para descrever a correlação de x e y na população. Okay? Então, se de amostra para amostra eu estou variando mais em relação ao parâmetro, ali, a média do parâmetro, significa que o meu erro padrão vai ser maior, porque eu estou sendo menos acurado. É aquele exemplo da distribuição que estava mais espalhada, sabe? Então, isso daqui é uma outra maneira de representar uma distribuição mais espalhada. Nesse caso é o oposto. Nesse caso, de caso a caso, eu estou variando pouco em relação à média. Lembra lá no meu exemplo dos Simpsons, né, e da altura das pessoas, que se eu ficasse coletando amostras com 50 mil pessoas, todos os pontinhos ficariam exatamente aqui, né? Então, todos os pontinhos estariam exatamente na linha. Por quê? Porque eu tinha a média de 150 centímetros, né, da altura da população dos Simpsons, e todas as minhas amostras estavam sendo exatamente do tamanho da população. Então, o valor da média amostral batia com a média populacional. Todos os valores são idênticos, logo não tem variabilidade. O erro padrão, ele nada mais é do que o desvio padrão, mas o desvio padrão dos valores da distribuição amostral e não da amostra, né? E por isso, se todos os valores estivessem caindo exatamente aqui em cima, eu teria maior acurácia, então o meu erro padrão seria baixo, seria 0, dizendo que a minha estimativa amostral é acurada para descrever a população ali, né? Então, é quase como se eu tivesse um censo mesmo nesse caso, ok? Espero então que com esses dois gráficos tenha ficado claro a diferença do desvio padrão e do erro padrão. Okay? Deixo como sugestão essa aula aqui do Naruhodô, estatística aplicada à psicobiologia. Aqui o Altair introduz esses conceitos, ele explica de maneira sublime, né, a diferença entre desvio padrão e erro padrão. E também deixo sugestão alguns outros vídeos do canal que falam sobre tópicos de estatística desse ponto de vista mais frequentista e mais macro, né? Note que aqui eu não estou falando sobre como fazer um teste T, como fazer uma correlação, como aplicar os testezinhos, mas estou indo mais para o nível, digamos, filosófico, por trás das cortinas de cada um desses tópicos, e eu espero que estejam sendo úteis a vocês, ok? Agradeço a todas e a todos que acompanharam, e até o próximo vídeo.